1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Um versículo apenas, vamos ler todos juntos. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, o homem é constituído por corpo, alma e espírito, como diz em 1 Tessalonicenses 5:23. Temos um espírito que carece das coisas espirituais, da verdade de Deus, e a única coisa que pode suprir o nosso espírito é a palavra de Deus. Não de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz em Deuteronômio 8:3. E a palavra do Senhor diz que o Senhor quer nos edificar em espírito, diz ali em Efésios 2:22. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ser humano ele não é apenas carne. Nós temos essa porção espiritual todos. E essa porção espiritual pode inclinar-se ou ao bem ou inclinar-se ao mal. Esse versículo diz claramente, irmãos, que não existe nada inócuo, nada inofensivo nesta terra. Tudo o que tem aqui tem uma origem espiritual, é influenciado por uma carga espiritual de uma parte ou de outra. Porque aqui o texto diz que existe o Espírito do mundo e existe o Espírito de Deus. Então, alguma coisa ou é feita num espírito ou é feita em outro espírito. Diga glória a Jesus. Mas é impossível estar neutro nesta batalha, porque o homem não é como os animais, que diz ali o livro de Eclesiastes, cujo fôlego está no seu nariz, e que quando morre vai para a terra e ali finda, porque ele não tem vida espiritual para transcender a morte. Mas nós temos, repita comigo, nós temos espírito que precisa ser cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz ali, Jesus falando em Mateus capítulo 12, que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, irmãos, o homem é tido como uma casa espiritual. 1 Pedro 2 fala daí no aspecto da parte de Deus, que nós somos edificados casa espiritual. Quer dizer, irmãos, nós somos sempre influenciados por alguma força espiritual, ou o Espírito do mundo, ou o Espírito de Deus. Irmãos, outra coisa que se aprende de cara neste texto é que são coisas diferentes. O mundo é uma coisa e Deus é outra muito diferente. Jesus, nas bem-aventuranças ali no Sermão da Montanha, deixou muito claro que os padrões do reino dos céus são avessos aos olhos deste mundo, porque Jesus disse, bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E em Lucas capítulo 6, Jesus continua as bem-aventuranças com o inverso, dizendo, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Irmãos, então, os padrões de Deus, o mundo acha que bom é quem é rico. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. O mundo acha que bom é quem está rindo, e Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque haverão de ter o consolo. Diga glória a Jesus. Irmãos, os padrões do Espírito de Deus e do mundo, eles são incompatíveis entre si. Tanto que Jesus disse que ele não haveria de se manifestar ao mundo, mas sim aos seus discípulos. Ele disse ali em João 14, tanto que Judas, não Iscariotes, perguntou, Senhor, de onde que te hás que tu te manifestarás não ao mundo, mas a nós? Jesus disse assim, respondendo, falou, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai, e viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Quer dizer, Jesus só se manifesta a quem o ama, e o mundo não ama Jesus.
Diz a palavra, Jesus falou, cumpriu-se em mim a palavra que diz, odiaram-me sem causa. O mundo odeia Jesus, tanto que já o matou, e se Jesus descesse aqui na terra mais uma vez, iriam crucificá-lo de novo. Farma-se misericórdia. Irmãos, então é o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. Irmãos, e nós somos influenciados por isso. Irmãos, e os crentes também são influenciados por isso, porque a palavra do Senhor diz claramente em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. E a palavra do Senhor fala, agora será expulso o príncipe deste mundo, disse Jesus no Evangelho de João. Diga glória a Jesus. O Deus deste século, diz em 2 Coríntios capítulo 4. 1 João 5,19 diz assim, o mundo jaz no maligno. Em Lucas 4, o diabo disse a Jesus, tudo isso me foi dado e eu dou a quem quero. Os reinos do mundo são malignos, então estão entregues nas mãos de Satanás. Irmãos, por isso que existe corrupção, não existe governo correto nessa terra, porque o poder corrompe. Até um escritor profano, tradicional, há 500 anos atrás já falou isso. Fala-se misericórdia. Irmãos, as coisas aqui na terra são corrompidas, é tudo estragado por causa da influência do espírito deste mundo. Irmãos, só que é uma correnteza, e a palavra do Senhor fala em Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nas filhas da desobediência. Irmãos, quer dizer, esse espírito que opera no mundo é o curso, vai empurrando, como se fosse assim uma enxurrada de sujeira e de lama e de lodo neste mundo. Irmãos, nós temos que ser livres. No dia de Pentecostes, a pregação de Pedro terminou dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Diga glória a Jesus. Mas não existe um espírito do mundo que permeia todas as coisas, que permeia os comerciais, as propagandas, as coisas que você ouve no rádio, que você vê na televisão. Existe um espírito por detrás de tudo aquilo. Aquilo não é inocente, aquilo tem um fim, aquilo visa um fim danoso. Fala, irmãos, misericórdia. É o espírito deste mundo. Irmãos, nós precisamos ser revestidos do Espírito de Deus. A única forma de vencer a tudo isso é sendo cheio do Espírito Santo. Repita comigo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor me fez pensar várias coisas sobre diferenças básicas entre o Espírito deste mundo e o Espírito de Deus. Porque falando assim em termos genéricos, todos nós concordamos, mas a hora que nós vamos descendo as minúcias, é que nós vamos vendo, enxergando as nuances deste assunto. Irmãos, porque a especialidade do diabo é o engano. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 20 que ele haverá de enganar todas as nações, mesmo após o reinado milenar de Jesus Cristo na terra, quando Jesus vai reinar em pessoa. Quer dizer, ele tem muita força no engano, na mentira. Segundo Tessalonicenses 2 fala, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todos os sinais e prodígios de mentira, a fim de que eles não creiam a verdade, porque eles tiveram mais prazer na iniquidade do que na verdade, diz ali o texto. Diga glória a Jesus. Mas então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para não sermos iludidos, não sermos enganados pelo mundo, nem enganados pelo espírito das trevas. Irmãos, Pedro, logo após ter dado aquela confissão maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em seguida ele também já foi usado pelo diabo, e Jesus teve que dizer para ele, arreda de mim, Satanás, pois não conheces as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para não sermos influenciados por nada do espírito deste mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, como sempre repetimos, a grande escolha da vida não é entre Deus e o diabo, é entre Deus e o mundo. Entre Deus e o diabo fica em termos muito grosseiros. Entre Deus e o mundo começa a entrar naquilo que a palavra do Senhor quer nos explicar. Irmãos, o mundo vive do que é aparente. Por isso que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5, andamos não por vista, mas andamos por fé. O mundo vive do que é
da aparência, é dinheiro, é beleza, é juventude, é saúde, é uma pessoa assim, cheia de manha, cheia de traquejo. É isso que tem ibope no mundo, é isso que tem fama. Mas para o nosso Deus, isso não vale nada. Isso é padrão mundano. Isso é espírito mundano e muitas vezes isso continua encalacrado e continua enrostido e de vez em quando continua a se manifestar. Mas não convém que seja assim. Tiago 3 diz assim, uma mesma fonte não pode dar água doce e água amarga. Não convém que isso assim se faça. Paulo disse em 2 Coríntios 6, que comunhão há entre luz e as trevas, há entre Cristo e Belial, há entre o justo e o injusto, entre a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Não pode ter essa comunhão, irmãos, e nós não podemos ser pessoas contraditórias, confusas, ora usadas por Deus, ora usadas pelo diabo. Farvam-se misericórdia. Irmãos, existe esse espírito no mundo que ele é muito convincente. Ele é muito sedutor. Espírito de sedução que entra dentro da igreja, que entrou ali na igreja de Tiatira, na forma de Jezabel, e que seduzia ali os servos de Deus, diz a palavra. Então nós precisamos estar muito reforçados no Senhor. Diga glória a Jesus. Vamos pensando algumas diferenças entre o espírito do mundo e o espírito de Deus. Irmãos, o espírito do mundo, ele esconde os defeitos, esconde as coisas. Adão, quando pecou, ele se escondeu no jardim do Éden. Irmãos, mas o espírito de Deus, ele faz a pessoa vir para a luz. Aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus, diz em João 3. Irmãos, a mulher pecadora, a que ungiu os pés de Jesus, ela veio para a luz, ela se prostrou aos pés do Senhor, ela ungiu os pés de Jesus com lágrimas, ela não ficou escondendo os seus pecados, ela não teve o medo do julgamento alheio e foi realmente julgada por outros, mas ela foi a Jesus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, diz em Tiago 4. O Senhor está dizendo claramente para uma pessoa hoje: achegue-se a Deus. Achegue-se ao Senhor. Tu não serás condenada, tu serás salva. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o mundo, o espírito do mundo, ele é feito de ilusão. Não é verdade, é ilusão. Uma colega minha de serviço passou um problema terrível. Ela é casada há muitos anos, mais de 20 anos ela é casada, e agora ela foi descobrir que a vida dela é uma farsa, porque o marido lhe pregou um monte de mentiras. Ela tem vários bens, achava que todos estavam quitados, porque o marido lhe disse que eram quitados aqueles bens, e nenhum é quitado. Ela está devendo tudo e mais um pouco. Farsa e misericórdia. É uma mentira, é uma ilusão. E esse homem viveu numa farsa muitos e muitos anos, e daí agora o comentário que ela mesma falou, e os parentes dele, alguns parentes dele que também trabalham comigo, dizendo assim: ah não, mas ele deve estar com algum problema psiquiátrico, ele deve estar maluco assim, porque isso não é coisa de gente normal, né? Imagine viver uma mentira, né? Que coisa, não é coisa de gente normal. O mundo é uma mentira, isso aqui é uma ilusão completa. Daí, ao invés de assumir responsabilidade, eu estou com um problema psiquiátrico, psicológico, é um problema mesmo, pecado. Faz misericórdia. Realmente, você tem um problema mesmo, pecado. Formas em pecado. Irmãos, ilusão. O espírito do mundo é feito de ilusão. Irmãos, a palavra do Senhor fala do banquete de Belsazar em Daniel capítulo 5. Aquele bebendo vinho nos vasos de ouro do templo de Jerusalém, nos vasos consagrados de Deus. Na mesma hora veio aquela mão que escreveu na parede. Irmãos, naquela mesma noite, o império babilônio foi destruído e foi passado aos medos e persas. Naquela mesma noite. Mas como que os medos e persas chegaram tão perto? É que eles já estavam lá fazia tempo. E o rei Belsazar sabia. Só que ele estava assim, vivendo uma ilusão, uma fuga, vivendo uma cidade imaginária, como diz o livro de Provérbios, como uma cidade alta. Na sua imaginação é a riqueza do rico. Quer dizer, vive uma ilusão, parece que está fora da realidade.
Era Beltesazar. Irmãos, esse é o espírito do mundo. O espírito de Deus é o espírito da verdade. Diga glória a Jesus. O espírito de Deus é de gente que pisa no chão. É de gente sóbria. Sede sóbrios, vigiai, diz 1 Pedro 5,8. Diga glória a Jesus. De gente que não se esconde, que não se ilude, que não se engana. A sua verdade é escudo e broquel, diz o Salmo 91. Glória a Jesus. Irmãos, o espírito do mundo é aquele que usa artifícios para os seus próprios propósitos. O Acabe queria vir no Nabote, não conseguiu. A Jezabel deu um jeito, nós pregamos sobre isso já atrás. Arranja falsa testemunha, diz que ele tinha blasfemado, apedrejaram, ele morreu, o bem dele passou para o Estado, o Acabe era o rei, ele foi lá e tomou posse. Quer dizer, arma as coisas, faz as coisas. Irmãos, isso é o espírito do mundo, isso é o espírito de Satanás. Meu amado irmão, e se você é do tipo que faz as coisas assim, isso é espírito do diabo. Fala-se misericórdia. Quem é de Deus age às claras. Faz as coisas, não faz a armação, não faz mutreta. Fala-se misericórdia. Isso não é de Deus. Ela fazendo as coisas desse jeito. Irmãos, Paulo disse assim: pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Disse ele em 2 Coríntios. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o servo de Deus é verdadeiro. Ele não usa desses artifícios. Isso é do espírito do mundo. Meu amado irmão, quando a gente fica falando aqui que crente não assiste novela, porque sempre a novela tem os personagens maquiavélicos que fazem, acontece, e sempre tem os seus adeptos. E gente que se diz que a gente fica acompanhando capítulo por capítulo, sabe de tudo, você está bebendo, sorvendo daquele espírito nefasto, horroroso. Quase misericórdia. Está sendo influenciado por aquilo. Mas porque é impossível você estar com alguma coisa sem ser influenciado por aquilo. A palavra do Senhor diz em Efésios 5: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. É o espírito do mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o espírito do mundo gosta de esnobar, gosta de se mostrar, gosta de se exibir. O Esaú, quando foi se encontrar com Jacó, ele foi com 400 homens. Para dar uma de importância, que tinha um exército particular. Estava o Jacó com um monte de cabra e de cabrito e de ovelha e uma criançada sem fim. Irmãos, e neste episódio o Jacó já tinha sido salvo, já tinha passado pelo val de Jaboque. Ele não usou mais de mentira, não usou de armação, ele mandou presentes para o Esaú, e ele foi se humilhando e se prostrando. A hora que encontrou, se prostrou 7 vezes em terra. E a Bíblia diz assim: que Deus dá graça aos humildes. Diga glória a Jesus. Mas tem gente que mesmo estando na igreja gosta de ficar se exibindo, gosta de ficar se mostrando. Isso é espírito do mundo, não é espírito de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele quer nos purificar hoje. Ele quer nos encher do Espírito Santo. Irmãos, o espírito do mundo é violento. Gênesis 6:11 diz que encheu-se a terra de violência. E o Espírito de Deus é manso. Fala assim, manso. Irmãos, o espírito do mundo você vê bem no trânsito. Parecem selvagens, malucos. Só que o servo de Deus não é assim. E quantas vezes chega o crentão em casa com os nervos à flor da pele, xingando e chutando todo mundo? Fala assim, que feio. Irmãos, esse espírito do mundo, o Senhor quer te encher do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o espírito do mundo gosta de aparecer. A palavra do Senhor diz em Atos 26 que Paulo, perante o rei Agripa, chegou o rei Agripa e Berenice com grande aparato, diz o texto. E estava lá o apóstolo Paulo preso, cheio de algema. Só que quem que era grande diante de Deus? Era o apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, com experiências profundas, que foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas que nem podia dizer, de tão maravilhosas que eram. Ele era grande, não o rei que chegou com um aparato. Isto do mundo é ilusório, é passageiro. Irmãos, o mundo extorque os outros, tenta tirar lucro de tudo que é jeito,
tenta se aproveitar de centavos, mas é assim, avarento, é miserável, fica brigando por coisinha. Faz misericórdia. Seu espírito do mundo, fala assim, do mundo. A palavra do Senhor diz em Neemias 5 que os judeus restaurados que tinham saído do cativeiro da Babilônia já estavam oprimindo o outro. O Neemias quase arrancou os cabelos e disse, mas meu Deus do céu, 70 anos de cativeiro, vocês fazendo isso? Ele tem um desespero. Achou que ia começar tudo de novo, mais 70 anos na Babilônia. Jesus. Fala assim, Jesus, oprimindo. Irmãos, isso é espírito do mundo. Irmãos, espírito da avareza. Sejam os vossos costumes sem avareza. Diz Hebreus 13. A palavra do Senhor diz em Colossenses 3 que a avareza é idolatria. Irmãos, a palavra do Senhor diz ali em Mateus 20, a parábola que Jesus contou aos trabalhadores nas diversas horas de trabalho. Uns começaram de manhã, outros meio-dia, outros de tardezinha. Chegando a hora de pagar o salário, o dono da fazenda pagou o mesmo salário para todo mundo. Quem começou de manhã foi lá brigar. Escuta, eu trabalhei o dia inteiro e ganhei a mesma coisa que ele que trabalhou só um pouco. Sabe qual foi a resposta do dono da fazenda? Não posso eu fazer o que eu quero do que é meu? Ou eu sou mau o teu olho porque eu sou bom? Já recebeste do que te foi combinado? Vai. Irmãos, quer dizer, o dono dessa parábola significa o próprio Jesus, simboliza o próprio Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus não é assim, espicacento. Aí o empregado chegou 5 minutos atrasado, eu vou descontar, porque 5 minutos atrasado. Fazer misericórdia. Gente picuinha, gente chatinha, gente. Esse espírito do mundo. Fala assim, do mundo. Espírito de miséria, espírito de mesquinharia. Irmãos, nós temos falado ultimamente muito sobre espírito de mesquinharia, porque tem gente dessa igreja que é mesquinha. Faz assim, misericórdia. É assim. Só que a vida está miserável, está ficando cada vez miserável, mas porque não enxerga. A alma generosa engordará. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Mas tem irmã aqui que tem empregado doméstico que se deixar esfola, coitada. Faz misericórdia. Tem irmã que contrata diarista. Aí a gente tem que aproveitar o dia da diarista. Mas esfola, coitada, que se deixar 11 horas da noite é pouco para sair de casa. A mão do Senhor pesa sobre você, porque seu espírito de mesquinharia. Isso tem preço diante de Deus. Para que ser assim? Sabe onde você vai parar assim? Em lugar nenhum. Na miséria. Diga glória a Jesus. Quando esse espírito do mundo, o Senhor quer nos encher do Espírito de Deus. Deus é generoso. Diga glória a Jesus. Deus é bom. Já pensou se Deus ficasse com picuinha conosco? Faz misericórdia. Jesus. Quantas pisadas na bola nós damos? Já pensou se Deus viesse escarafunchando cada uma delas? Fala assim, misericórdia. Irmãos, Espírito do mundo, o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito de Deus é generoso. A palavra do Senhor diz em Lucas 21 da viúva pobre que deu oferta. Irmãos, o espírito de repartir. O Espírito do mundo é ter lucro de qualquer jeito. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor me falou uma coisa essa semana que eu fiquei muito preocupado. Irmãos, o Senhor me disse assim: ninguém mais quer fazer as coisas de Deus de graça. Todo mundo quer fazer as coisas para Deus cobrando. Ai, pastor, eu faço isso para a igreja se me pagar tanto. Eu faço isso para a igreja se me pagar tanto. Isso é espírito do mundo. Fala assim, espírito do mundo. Você não sabe fazer as coisas de graça? Irmãos, quem faz isso é miséria sobre miséria. Comigo não foi que aprendeu. Fala assim, viu? Irmãos, isso atrai miséria. Ouça em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Isso é espírito do mundo. Esse espírito de Satanás é espírito de gente assim que só pensa em lucro, só pensa em 10 centavos daqui, 20 centavos daqui. Ele fica contando as migalhinhas, miserinha lá. Faz assim, misericórdia. Enquanto a Bíblia diz assim, dai
e ser-vos dado. Boa medida, recalcado, sacudido, transbordando. Quer dizer, é de sobra, é de monte. Irmãos, Jesus multiplicou pães e sobrou 12 cestos. Jesus, irmãos, o nosso Deus não é aquele assim, não, é um pedacinho só para cada um e só, acabou. Não, sobrou 12 cestos. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmão, sabe qual que é o espírito que impera no comércio? É assim que tem que negociar, tem que ficar chorando as pitangas, tem que ficar rateando, e puxa daqui, puxa lá, irmãos, só que são assim, sempre palavras miseráveis, né? Ai, eu não tenho dinheiro, ai porque eu estou na miséria, ai porque eu estou devendo tudo, ai porque essa está muito cara, ai porque eu não tenho condições, ai porque... E tem crente que faz isso. Ai, pastor, mas se não regatear, eu não consigo nada. Você sabia que essa história de ficar regateando no comércio só atrai miséria? Porque são palavras de miséria proferidas da tua boca. Você diz assim, não tenho dinheiro. O diabo já escreve lá. Ele disse, não tem dinheiro, não vai ter dinheiro. Ele escreve lá. Ele diz assim, eu estou pobre. Escreve lá, está pobre. Eu estou devendo. Escreve lá, está devendo. Faz assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o espírito do mundo, isso não é de Deus. Diga glória a Jesus. Mas a palavra de Deus fala tanto em repartir. A palavra do Senhor fala tanto em socorrer o pobre. Irmãos, e quando o crente abre o coração e se torna liberal, ele é abençoadíssimo, porque Deus ama a liberalidade. Salmo 102 diz, é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus é rico. Deus que é riquíssimo em seu muito amor, com que nos amou. Irmãos, e o nosso Deus não poupa as beneficências para conosco. Senhor, quão grandes são as tuas maravilhas, as tuas obras, eu quisera anunciá-las e contá-las, mas são mais do que se podem contar, diz o Salmo 40. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos encher do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o espírito do mundo é egoísta, o Espírito de Deus se doa, o Espírito de Deus é generoso, o Espírito de Deus é doador. Irmãos, essa história de querer tirar vantagem em tudo, o Senhor me fez pensar essa semana em Geazi. Chegou Naamã, leproso, pela palavra do profeta Eliseu, ele se banhou 7 vezes no Jordão, foi completamente curado, voltou dando glória ao Deus de Israel, voltou dizendo que não iria adorar mais nenhum outro Deus, só o Deus de Israel, voltou querendo dar presente para Eliseu. Eliseu disse, não. Irmãos, Eliseu queria preservar a honra de Deus. Eliseu queria, como que dizer assim, o nosso Deus faz as coisas de graça, não precisa comprar, não precisa compensar Deus, porque Ele já é rico, não precisa fazer isso. Eliseu queria preservar a honra, a santidade de Deus. Eliseu virou as costas, o Geazi foi correndo lá. Sabe, logo depois que você, Naamã, saiu, chegaram 2 rapazes que precisam de mudas de roupa, precisam de dinheiro, etc e tal. Pegou escondido e foi para casa. A hora que ele chegou em casa, o Eliseu na hora perguntou assim, onde você foi, Geazi? Ele disse, eu não fui em lugar nenhum. E o Eliseu, porventura o meu espírito não foi contigo? Pelo que a lepra de Naamã vai se pegar a ti e a tua descendência para sempre. Fala para você, misericórdia. Está escrito em 2 Reis capítulo 5, espírito de miséria. Irmãos, esse negócio que querer tirar vantagem de tudo que é coisa, querer tirar vantagem até de coisas malditas, isso é pecado de Acã. Josué capítulo 7, em que ele pegou aquilo lá do que era interdito, do que era lá da cidade de Jericó, que Deus tinha mandado destruir. Fala assim, misericórdia. Gente que veio do mundo tem um monte de coisas mundanas dentro de casa, mas porque são coisas caras, fica com dó de jogar fora. Que é isso? Deus tem muitíssimo mais para te dar do que isto. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Irmãos, o Espírito do mundo tira do caminho quem está ameaçando. O Joabe matou o Abner à traição, porque o Davi já tinha dito que o Abner,
que no episódio estava servindo o outro capitão, que era o Absalão, disse que o Abner que seria em Israel. O jovem foi lá e matou ele à traição. Quer dizer, tira do caminho quem está perturbando. A Herodias também fez isso. O João Batista profetizava contra a união ilícita dela com Herodes. Ela deu um jeito de cortar a cabeça do João Batista. Quer dizer, dá um jeito de tirar a pessoa de circulação. Irmãos, isso é ação maligna. Isso não convém a nenhum servo de Deus. Diga glória a Jesus. Fala assim, não faça assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco, o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Irmãos, o Espírito do mundo mantém relacionamentos por interesse. A Dalila estava com Sansão porque ela ganhava para isso. Irmãos, o Espírito de Deus é o Oséias, que sendo traído, continuava. Diga glória a Jesus. Irmãos, hoje de tarde, era 5 e pouco da tarde, eu estava no serviço, e o Senhor me disse assim: fale hoje no culto o seguinte: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei até 7? Jesus disse: não digo até 7, mas digo 70 vezes 7. Fala assim, 70 vezes 7. Diga glória a Jesus. Esse é o Espírito do nosso Deus. O Espírito não é assim, ai pastor, eu não aguento mais. O Espírito de Deus é 70 vezes 7. Aguenta sim e vai em frente e fecha a boca. Diga glória a Jesus. O nosso Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito do mundo, é questão, irmãos, de só fazer as coisas mediante remuneração. Só se eu ganhar alguma coisa, se não faço. Isso não é de Deus. Lembra o episódio do Eliezer? O voto que ele fez com Deus: Senhor, a moça a quem eu pedir água, ela der de água a mim e aos camelos, essa é que tu tens escolhido. Chegou lá o servo, devia ser velhão e feio, com cara de servo, porque na época os servos usavam brincos de escravo, por isso que Deus não salva 40 minhas orelhas furaste. Chegou ele com cara de servo, uma camelada sem fim, faz misericórdia. Pediu de água para a Rebeca, que era filha de família rica, moça, bonita, virgem, procurando casamento. Chega o servo e diz assim: dá um pouco de água, por favor. O que ela fez? Dou para você e para os seus camelos. Diga glória a Jesus. Ela se tornou da família de Jesus, dos ancestrais de Jesus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Servir desinteressadamente. Sabe, irmãos, a questão de fazer as coisas se a pessoa para quem eu estou fazendo eu acho que é importante. De vez em quando a gente percebe na igreja alguma coisa assim. Faz a coisa porque é para o pastor. Porque se fosse para o irmãozinho, pobrezinho, não fazia. Isso ofende a Deus. Porque Jesus disse: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Diga glória a Jesus. O espírito do mundo é o espírito da adulação, faz as coisas para aparecer. O Espírito de Deus atende o necessitado, o pobre, atende aquele que não pode retribuir de forma alguma. Diga glória a Jesus. Fala assim: Deus está falando contigo. Deus está falando conosco. Nós já estamos encerrando. O espírito deste mundo é o que age no sacerdote, no levita da parábola do bom samaritano. Vê o ferido, o homem foi assaltado, estava lá caído no chão. Ai, eu não vou mexer com essas coisas porque é perigoso, não vou me envolver, vai que vem a polícia, eu não quero nem ver isso. Eu não vi, eu não enxerguei. Deus enxergou. E enxergou o que você pensou também. O que o bom samaritano fez? Parou, passou curativo,
Pôs o homem na cavalgadura, levou até a estalagem, se responsabilizou porque disse: o que ele gastar mais eu te pago. Fala para assim: Jesus. Diga glória a Deus. Se responsabilizou. Diga glória a Deus. Irmãos, no mundo às vezes até se acha quem quer contribuir, mas às vezes assim de longe. Agora quem quer pôr a mão na massa e se der algum problema e envolver o nome dele, daí isso é complicado. Fala assim: misericórdia. Mas é isso que Deus procura. É isso que Deus quer. Diga glória a Jesus. Já pensou se Jesus fosse assim? Eu ainda não vou me envolver com esse povo, não. Vou ficar aqui de longe. Fala assim: misericórdia. Irmãos, o nosso Deus está falando conosco. O Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o espírito do mundo é achar-se superior aos outros. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa questão de se achar superior aos outros se manifesta de muitas formas. Ou com relação a si, ou com relação à sua família. Irmãos, é incrível quando alguns pais assim resolvem assumir o papel de ficar defendendo os próprios filhos. Irmãos, as crianças, em síntese, elas são todas iguais. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Criança faz bagunça. Criança faz baderna. Qualquer criança precisa de ordem, precisa de preceito. Qualquer criança. O meu filho não, pastor. O senhor não conhece o meu filho. Soberba do teu coração. Teu filho é melhor do que todos, né? Eu não sei como Deus deixa o teu filho ficar no meio desses pérfidos. Nossa. Faz misericórdia. Soberba, da mais desavergonhada. Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor de Deus é o Espírito do mundo. E quando o pai ou mãe se enche de razão e vai defender os interesses do filho, escuta, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, por que não sofre o dano? Por que não... você não leva desaforo para casa. Está precisando se converter, né? Fazer misericórdia. Mas isso é espírito do mundo. Diga glória a Jesus. Você acha que teu filho é a melhor coisa desse mundo? Meu amado, o teu filho é criança como qualquer criança. Diga glória a Jesus. Se a professora das crianças vem dizer assim: olha, teu filho fez isso. O meu filho não. Quer dizer, a professora é uma louca, maluca, que a gente tem que internar. Que pirou. Porque a santa criatura do teu filho não faz nada, né? Faz misericórdia. Mas é espírito do mundo, isso é soberba. Diga glória a Jesus. Qualquer criança. Você, quando era criança, não aprontava nada, né? Faz misericórdia. Irmãos, isso é espírito do mundo. O Senhor quer nos libertar disso. Diga glória a Jesus. Porque quando a pessoa faz isso, ela entra no campo do diabo. Irmãos, a mãe de Tiago e João, 2 marmanjos, foi lá para Jesus: Jesus, aqui é um lugarzinho especial para os meus filhos. Jesus, faz misericórdia. Quer tratamento especial? Seu soberba. Sabe o que Jesus respondeu para ela? Quem quer ser o primeiro vai ser o servo de todos. Diga glória a Jesus. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o espírito do mundo, ouça isso. Espírito do mundo, quando a pessoa é repreendida justamente e fica com ódio. Espírito do mundo, os fariseus eram assim. O Espírito de Deus, a pessoa é repreendida injustamente e se quebranta, como Ana, a mãe do profeta Samuel. Falam assim: viu? Diga glória a Jesus. Repreendido injustamente e se quebranta. Diga glória a Deus. Vamos ter um monte de crentes que saem das igrejas: pastor, porque o pastor me fala isso. Se Ana, a mãe do profeta Samuel, fosse assim, o Samuel não tinha existido nunca, porque Deus não ia ouvir a oração de jeito nenhum. Ela foi repreendida injustamente, se quebrantou e alcançou a bênção de Deus.
foi mãe, não apenas do profeta Samuel, mas de outros filhos também. Diga glória a Jesus. Irmãos, e encerrando, o último exemplo que lembramos. O espírito do mundo é que vê o outro errar e publica o erro do outro, como o cão, o filho do Noé. O Espírito de Deus é o Espírito que cobre os pecados alheios. O Sem e o Jafé, os dois filhos de Noé, foram de costas com uma capa e cobriram o Noé no seu estado de embriaguez. Diga glória a Jesus. Senhor amado, nós nos quebrantamos diante de Ti. A nossa natureza é